Ok, ok. Boa tarde, boa noite. Deixa eu ver que horas são. São 18h16. Então é boa noite. Estou numa cidade de interior, às margens do rio Gurupi. Eu não sei de onde veio o Gurupi. Só sei que ele separa o Pará do Maranhão. Talvez esta cidade em que estou, ou aqui a região, foi o portal de entrada de migrantes, migrantes nordestinos para o Pará, eu não sei. Porque veja que a ocupação, a ocupação, a ocupação humana do Brasil veio pelo litoral, certo? E vieram ali pela Bahia. E a Bahia está aqui perto, tá certo? Está muito longe daqui não. E perto de nós aqui, fazendo fronteira, está o estado do Maranhão, tá certo? Tem uma cidade lá do outro lado chamada Carutapera. São cidades de arquitetura lusitana. Hoje eu falava, bom, veja, hoje na cidade onde estou, ela me trouxe para fazer uma audiência aqui, tá certo? Na justiça. Fiz a audiência às 13 horas. No mesmo horário em que saía o transporte público dessa cidade para Belém, para percorrer 8 horas, sabe, de chão aí, sabe, de espaço aí, sabe, 8 horas. Ficou marcado, não pude pegar esse transporte público e não tinha outro, tá certo? O outro vai sair amanhã, apenas amanhã às 8 horas, 9 horas da manhã, tá certo? Eu já estou preparado, já estou com a porra da ansiedade de novo aqui, sabe? Me dominando, rapaz. Porra, é foda. Mas o fato foi que eu fiz a audiência às 13 horas. O fórum não tem movimento, estamos no mês de julho, mas o fórum não tem movimento. Bom, pelo menos hoje não teve, certo? E ontem eu estive no fórum para ver se eu antecipava a audiência, né? Mas não houve entendimento. Quem me deu atenção, sabe, não se esforçou muito, eu acho, sabe, para verificar isso. E eu não entendo bem por que marcaram essa audiência para mim às 13 horas de hoje. Sabe? Porra, foi foda. A minha cliente veio, ela disputa uma posse com um malvadão aí, sabe, da região ali, sabe, onde ela está. Um malvadão que chegou a ameaçar a família dela, só porque, rapaz, ela é mulher solteira, rapaz, sabe? É uma idosa já, tem filhos, tem filhas, sabe? Mas não sei se ela é viúva, eu não sei. E esse malvadão se prevalece disso, rapaz, sabe? Porque não tem um picudo que nem ele, sabe? Que queira sair pra porrada, tá certo? E ele mesmo na presença da autoridade policial aqui na cidade, ela mora numa comunidade afastada aí, sabe? Uns quilômetros do núcleo urbano, certo? Do centro urbano do município. E esse puto, rapaz, sabe, na presença do delegado, feito um cancão de fogo, sabe? Só que comigo ele topou, rapaz. Primeiro eu tentei, sabe, dar uma encarada nele, sabe, processual e tentar encanar o cara, tá certo? Mas a firmeza não era muita, não. O juiz, no final, acho que não quis assumir a responsabilidade no procedimento criminal, porque a estratégia que eu adotei foi para poder pavimentar uma reintegração de posse, sabe, para poder reunir documentos, tá certo? Eu ingressei com uma ação criminal, tá certo? Enquadrando o esbulho, né? E consegui provar que houve esbulho, tá certo? E o cara só não puxou cana, rapaz, porque houve aí, sabe, uns atrasos aí, tá certo? Incidiu uma tal de prescrição, sabe, uma tal de prescrição, sabe, que são atrasos nos procedimentos e tal. E eu fiquei até aliviado, e o juiz se aliviou também, rapaz, já pensou em jogar o cara no sistema prisional, tá certo? Mas eu queria, na verdade, poderia, no mínimo para mim, me satisfaria, sabe, enquadrar o cara, sabe, tirar a primariedade dele, sabe, quebrar ali, sabe, aquela coisa, sabe, enfraquecer o temor do cara. Eu quero achar uma palavra aqui, mas não vem, tá certo? Eu falei a primariedade, que é justamente essa condição que o cidadão tem, sabe,
não responder processo, ele é primário, certo? E eu queria quebrar a primariedade dele nesse sentido, sabe? Porque esse cara é um cancão de fogo aqui na região, tá certo? Hoje eu fui informado lá no fórum pela filha da minha cliente, sabe? Que ele já tem, além desse processo criminal, ele tem mais dois outros aí, tá certo? Mas o cara é um cancão, é um malvadão, tá certo? E o mundo, como eu venho dizendo aqui, rapaz, está cheio de malvadões, tá certo? Esse cara é um ignorante, sabe? Um ignorante, é um bruto, tá certo? O corpo dele é um instrumento, é de brutalidade, tá certo? Ele não conviveu socialmente, não teve escola, porque eu penso que a escola também tem esse papel, rapaz, sabe? Hoje estava na TV numa live com o Viário, sabe? Com o professor. Como é o nome do Viário, rapaz? Agora que eu quero lembrar, o nome dele não vem, certo? É, porra. E o nome do professor também era Vinícius Betchol, é um youtuber, certo? E ele falando, sabe, desse momento que a gente está vivendo e a razão por que eu estou aqui com a, a figura, sabe, do primata do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, tem uma razão para isso, ele está aí, ó, não sei, a imagem não está muito boa. Mas, como é que chama o nome do cara, rapaz? Pô, eu queria me lembrar. É o Viário, como é que chamava aquele jogador centroavante da seleção? Ah, não vou lembrar também. Mas assim, sabe, o professor Vinícius, ele falava exatamente isso, que a geração 2000, sabe, criou aqui no Brasil, pegou o governo Lula, o Lula assumiu o poder em 2002, tá certo? E fez a primeira gestão entre 2002 e 2006, e depois entre 2007 e 2010, e depois veio a Dilma, tá certo? E foi um período para o Brasil de tempos de sensibilidade, sabe? De tempo de progresso, de desenvolvimento, tempo de emprego, sabe? Tempo de fartura, tá certo? Tempo de cultura, tempo de educação. O Haddad nesse período, Fernando Haddad, hoje candidato, pré-candidato, não, já é candidato ao governo do estado, já houve a convenção, ao governo do estado de São Paulo, disputando, rapaz, sabe, com o atual governador, rapaz, lá de São Paulo, rapaz, sabe, é o Freitas, como é que chama ele? Não vem agora o nome, rapaz, sabe, do desgraçado, é um capitão, sabe, por acaso é capitão também, Bolsonaro foi capitão, sabe, esse cara é capitão também, capitão do exército, sabe, um filho da puta, nazi-fascista, tá certo? Então o fato é o seguinte, cara, e fica assim, combinado, sabe, que para nós as forças que a gente está enfrentando no mundo, sabe, na ágora geopolítica e na ágora política, sabe, bom, a ágora ela é política, certo, mas no plano mundial, sabe, no plano nacional aqui, sabe, para nós, e regional, por que não dizer, sabe, que a América do Sul, rapaz, a América Latina está tomada, rapaz, de nazifascismo, sabe, puta que pariu. O pessoal inventou a história da existência do comunismo, inventou o medo do comunismo baseado naquele filósofo do direito, sabe? Como é que chamava ele, aquele cara? Ah, não vou lembrar também, tá certo? Um filho da puta, sabe? Que aí desenvolveu, sabe, estudos constitucionais, sabe? E terminou fazendo uma teologia também, uma teologia jurídica, não sei se é possível, tá certo? Mas assim, ele armou um esquema para justificar, rapaz, sabe, as ideias do Hitler, mas ideias que não eram de Hitler, certo? O Hitler estava num caldeirão ali, sabe, num caldeirão político, num caldeirão cultural, sabe? O país dele estava fudido, vinha da Primeira Guerra Mundial derrotado, sabe? A elite estava ali, sabe, lamentando, os militares, os prussianos estavam lamentando, sabe, a perda da guerra. Eles não admitiam a derrota porque achavam que não tinham sido vencidos, tá certo? Mas aí a elite se antecipou e assinou o tratado, acho que é o Tratado de Versalhes, eu não sei, rapaz, eu não sei. Eu só sei que os alemães estavam assim, sabe, ali, sabe, aí, agoniados, sabe, com essa história toda, sabe, estavam humilhados, tipo, entendeu? E a economia estava uma merda, sabe? Eu não sei, rapaz, sabe? E aí aqui aparece a figura do Hitler e ele vocaliza, o Hitler era cabo do exército, tá certo? E conseguiu fomentar ali nos meios por onde ele andava, sabe, uma rebelião, tá certo? E foi ganhando espaço, certo?
E no fim terminou por vocalizar, sabe, essa humilhação dos alemães, de um modo geral, tá certo? Não da elite, certo? Mas da população, do povo, sabe? O povo passando fome, sabe? A moeda desvalorizada, sabe? Porra, bicho, foi foda. E o fato foi que ele importou da Itália, lá daquele italiano escroto, do Mussolini, sabe, as ideias fascistas, tá certo? E criou o Mussolini, ele fundou o Partido Socialista Italiano aos moldes deles, tá certo? E era um partido socialista, mas socialista, o social tinha cara de facho, de fascismo, de fascista, tá certo? E o puto do Hitler importou para os alemães a mesma ideia, tá certo? E fundou na Alemanha o nacional-socialismo, ou socialismo nacional, qualquer coisa assim, que é um tipo de socialismo. O Marx ele dizia, rapaz, que o socialismo verdadeiro é o socialismo científico. E esses dois socialismos da Itália e da Alemanha talvez sejam socialismos políticos, tá certo? Pragmáticos, digamos assim, tá certo? Um outro tipo de socialismo. E tinha um cara, sabe, que também no mundo da filosofia tinha o socialismo chamado ingênuo, acho que era ingênuo que o Marx falava, não sei, tá certo? Utópico, socialismo utópico romântico, sabe? Não sei, sabe? E o Marx não, o Marx queria tirar, apurar das relações sociais, da luta de classes, sabe? Um tipo de relação política, sabe? Que se pudesse chamar de socialismo, tá certo? E que ele identificou como sendo histórico por conta da crítica que se fazia, que se deveria fazer para se definir, sabe, de que socialismo se estaria tratando, tá certo? O socialismo do Hitler foi um socialismo estético, emocional, do Mussolini também, do Benito Mussolini, tá certo? Esse socialismo do Benito está hoje encarnado na Itália de novo, num parente dele, não sei se a Meloni, sabe, é neta. Neta não pode ser, não sei, acho que ela não tem idade para ser neta do Mussolini, não. Não sei, mas o fato é que a Itália vive. Mas a Itália não se pode falar muito, rapaz, sabe? Que foi um berço ali, sabe? Um berço de formação, sabe? De imperialismo, tá certo? Não dá, bicho, não dá pra. Sabe, a Itália, sabe, se diz que ela é, sabe, culturalmente, é fonte de cultura, da cultura ocidental, tá certo? Mas por conta da força da guerra que os exércitos romanos fizeram, os exércitos imperialistas fizeram, sabe, no mundo. Porra, é bicha foda. E o Bettiol então se pôs a falar que a geração que hoje, sabe, a geração de 2000, eu tenho 2 filhos que são dessa geração, tá certo? E que, segundo Bettiol, são garotos e garotas aí, sabe, que não se ligam em televisão, sabe, em TV, sabe, essas TVs convencionais, tá certo? São talvez garotos digitais, tá certo? A geração Z, que se liga mais no mundo digital, sabe? Agora, nos games, tá certo? Nos games, né? Nos aparelhos de games, nos dispositivos de games, Nintendo e não sei mais o que, não sei mais o que. E então é uma geração diferente que não se ocupa muito com leitura, mas eu tenho particularmente uma filha, sabe, dessa geração, sabe, que é totalmente o contrário, sabe? Ela não só manja das questões da geração Z, tá certo? Ela é digital, tá certo? Mas ao mesmo tempo ela sabe, livresca. Ela compra livro, rapaz, sabe? Ela falou daquela ativista, sabe? Uma ativista estadunidense, socialista, rapaz, que havia a Betty Davis. Betty Davis? Não, a Betty Davis é um personagem de filme, mas como é que chamava aquela? Angela Davis, certo? Ela falava, ela lê, sabe? Ela fala de feminismo, sabe? Entende? É psicóloga já, é psicóloga, garota, tá certo? Porra. E é cheia de ideias, então eu penso que o Vinícius estava falando do Rio de Janeiro, tá certo? Lá de São Gonçalo, sabe? E de uma outra cidade onde ele é professor, não sei mais o quê. Ele está agoniado, Vinícius, sabe? Ele vai se lançar deputado, candidato a deputado, não sei se é federal, não sei.
E porque ele está agoniado com as aproximações das forças de extrema esquerda no mundo, tá certo? Elas chegando, mas essas forças, bicho, creiamos, elas sempre estiveram por aí, tá certo? As forças que operam no mundo militar, por exemplo, sabe? As forças das escolas militares, das escolas prussianas da vida aí, tá certo? Elas são forças de extrema direita, tá certo? Não tem para onde correr. E elas estão por aí, tá certo? Porque são forças humanas. São forças que garantem sobrevivência, rapaz, sabe? E o problema é esse, é a fome, rapaz, sabe? É a fome, rapaz, sabe? Que o Maquiavel já dizia, sabe? Que a fome é foda, entendeu? A fome, ela põe o ser humano em movimento, tá certo? A fome cria ideologias, tá certo? O Schopenhauer aproveitou isso, eu acho, creio, eu não sei, teria que fazer um estudo aí entre Maquiavel, sabe, e Schopenhauer, para ver onde os dois, sabe, afirmam a vontade como sendo uma força estupenda vindo justamente. Veja que quando se fala em vontade, o próprio Schopenhauer diz, sabe, que uma das forças motrizes, sabe, uma das matrizes de vontade é a fome, ele fala disso. A outra é o sexo, entendeu? Outra força bruta, sabe, que impele o ser humano, sabe? E, sabe, principalmente o humano macho, certo? É portador de testosterona, sabe? A testosterona, sabe, que é responsável pela agressão física, sabe? Esse macacão que eu expus aqui, tá certo? É um primatão, tá certo? É um macacão aí, ó, cheio de testosterona, rapaz, ele tá aí. Foi por isso que eu trouxe, sabe, essa imagem aí, que eu queria aproveitar a ideia que deu o Bettiol, sabe, o Vinícius Bettiol, para falar desses garotos aí, e ele falando que a educação é que pode, sabe, salvar o ser humano. A educação, para mim, nas minhas especulações, sabe, a educação é que promove meios de controle, tá certo? Não no sentido que falava o Althusser, como um aparelho meramente ideológico, sabe, para fins de submissão. A minha escola é uma escola que evolui para dar conhecimento ao ser humano, para dar geografia. O Vinícius é formado em geografia e em geopolítica, tá certo? E para mim a escola ela vem para dar ciência para nós, tá certo? É o que eu vejo barrar no Marx, tá certo? Eu vejo barrar no Marx. O meu socialismo ele é científico, certo? É marxista, portanto, tá certo? E eu queria outro dia me lembrar do Hegel, rapaz, sabe, do Wilhelm Hegel. O pessoal fala Hegel. Eu falo Hegel, não sei porquê. Eu tive um pouco de instrução, eu estudei 2 períodos de alemão, tá certo? E me parece que a fonética alemã ingressou na minha cabeça, tá certo? De sorte que eu falo Hegel, tá certo? E o Wilhelm Hegel veio antes de Marx e influenciou uma porrada de garotos no tempo ali do Marx, sabe? O próprio Marx é um garoto, sabe? Os jovens hegelianos, tá certo? Acho que o Marx estava no meio disso aí. No campo da linguística havia os jovens hegelianos que discutiam aí, sabe, sistemas de comunicação, tá certo? Ideologia, essas coisas todas. Faziam filosofia, né? E eu queria lembrar do puto do Hegel, sabe, que é o patrocinador. O Hegel ele termina indo, salvo engano, eu não li, sabe, não tenho conhecimento. Eu sei que ele atuou, ele tem um livro na área jurídica, inclusive, tá certo? Que é um livro que alguns leem aí, sabe? Mas veja que ele terminou indo para o plano para o plano oposto ao realismo, certo? O idealismo, tá certo? O Hegel, tá certo? Ele terminou especulando ali, ele era, me parece que ele era protestante, rapaz, luterano, filho da puta, tá certo? O próprio Kant também vai nessa direção, rapaz, o Nietzsche também vai. Aquele cara, o Heidegger foi também. O Heidegger me parece que era luterano, sabe? Eu não vou falar da Hannah Arendt, pode tirar o cavalo da chuva, tá certo? Mas, rapaz, o caso é o seguinte, eu tô com um primata na tela, tá certo? Falei do Vinícius Bettiol. Eu acho que eu vou parar por aqui, rapaz, sabe? Eu vou parar por aqui, sabe? Pensando nas forças de extrema direita, rapaz, que estão se aproximando. Teve um poeta da escola de Frankfurt, o Walter Benjamin, sabe, que falava da tempestade, de tempos de tempestade. O Boaventura lança um texto dele, sabe? Eu precisava conhecer, rapaz, sabe? O Walter Benjamin, sabe? Acho que eu vou chamar para esse vídeo de Walter, sabe? Em homenagem ao Walter Benjamin, tá certo? Um cara que... Ele foi assassinado pelos nazistas, ele fugindo, sabe? Era alemão e fugindo, sabe? Me parece que indo para a Espanha ou para a França, eu não estou bem lembrado, sabe? Ali, sabe? Na fronteira, eu acho que da França, eu acho.
Os alemães o capturaram, rapaz, e o assassinaram. Os alemães, que eu digo, os nazistas, sabe, os nazis, sabe, o capturaram e o assassinaram, rapaz, sabe. Mas foi um cara que pensava, era poeta, era do campo da estética, portanto. Ontem o Conde, rapaz, não tem o que fazer, estava metendo cacete no pessoal da estética, certo? Nos artistas, nos compositores brasileiros, sabe, no pessoal que produz aí a arte musical, falava de Caetano, nem o Chico ele dispensou, rapaz, meteu o Gil no meio também, tá certo? No sentido de dizer, sabe, que os caras ficam na perora, certo? Perorando, perorando. Eu não falei perobando, certo? Falei perobar no meu tempo de moleque, junto com o mestre, sabe? A gente falava perobar era trabalhar, tá certo? Eu tô falando de perorar, sabe? Que ficam perorando, sabe? Fazendo ali garimpagem, sabe? Brincando com a bateia, essas coisas assim, tá certo? Os músicos, tá certo? E fazer a luta, rapaz, a luta mesmo, a luta militante, a luta que o Betchol propõe, sabe? A luta de ir pra porrada com o nazifascista do Brasil, rapaz, esses aí, sabe? Porra, bicho, é foda. Então eu vou chamar de volta a esse vídeo, já estou com 20 minutos, eu acho 21 minutos, tá bom, rapaz, tá bom. Eu me propus a pegar aqui, sabe, eu me propus a pegar aqui o Wikipedia, tá certo, para falar de 2001, uma Odisseia no Espaço, tá certo, diz assim, só para dar um ponto aqui, tá certo. 2001, a Space Odyssey. 2001, a Space Odyssey, uma Odisseia no Espaço. É um filme de ficção científica de 1968. Veja que ele foi pensado em 68, na década de 60, tá certo? Imaginando 2001 como sendo, rapaz, 2001 já ficou para trás, sabe, 25 anos, tá certo? E é por isso que eu estou falando da geração Z, que é a geração justamente que vem aí, eu acho, sabe, a partir de 2001. E se imaginava que 2001 fosse o futuro, tá certo? Um futuro aí, sabe? É um filme de ficção de 68, produzido e dirigido por Stanley Kubrick, coescrito por Kubrick e Arthur C. Clarke, baseado parcialmente no conto The Sentinel, do próprio Clarke. Um romance do mesmo nome, escrito concomitantemente com o roteiro, foi publicado logo depois, logo após o lançamento do filme. Eu fico por aqui só para lembrar disso aí, tá certo? 2001, de repente, rapaz, é uma data, né? Uma data que se imaginava em 68 distante e uma data, sabe, de acontecimentos, sabe? E eu penso que, na verdade, talvez seja o correto seria isso, certo? 2026, tá certo? O tempo agora coloca mais 25 anos na frente, tá certo? Um quarto de século. Para a gente falar de inteligência artificial, rapaz, falar dessas coisas que estão acontecendo, da tecnologia de ponta, rapaz. A tecnologia, rapaz, que pegou aquele primata, rapaz, no mundo desse primata, sabe, ele empunhou um osso, rapaz, ali, sabe, para fazer defesa, ele está ali, sabe, não sei que bicho é aquela ossada ali, de que bicho é, tá certo? Pode ser de uma anta, certo? Uma preguiça gigante, eu não sei. Sei que ele está ali danado, sabe? Batendo ali, sabe? Nos ossos, ali no esqueleto daquele bicho medonho, sabe? Como se estivesse se vingando de alguma coisa. E aquele osso foi tecnologia. A tecnologia que ele dali, sabe? Ele saiu com esse osso, ele não largou mais, sabe? Para onde ele ia com aquele osso, sabe? Ali para fazer defesa e fazer ataque, sabe? E hoje defesa e ataque são feitos com tecnologias, sabe? De inteligência artificial. O nosso tempo é o tempo dos drones, sabe? Era um outro título que eu poderia dar a esse vídeo, drones, sabe? Para representar justamente essa ferramenta de guerra, rapaz, sabe? Que são os drones hoje, que substitui, sabe? Os cavalos, sabe? Que substitui os tanques, que substitui até os próprios aviões. Os aviões de guerra hoje, os F-35, sabe? O Su-35, não sei se é 35, o Su, o avião de ponta, de tecnologia de ponta dos russos, eu não sei que avião é aquele. Mas o fato é que os drones hoje, sabe, eles fazem a guerra, ao invés de você pegar uma espada e o outro pegar a espada para me enfrentar, e a gente ficar trocando golpe ali de espada, hoje a porrada se dá através de drones, rapaz. Esses bichos sobem no espaço aí, tá certo? E procuram a elevação, a profundeza do espaço para cima, do espaço invertido, tá certo?
E quando eles atacam com força, com tudo, lançando bombas, sabe? Lançando mísseis e os cambal que tiver, rapaz, sabe? E fazem um estrago desgraçado, rapaz. Os helicópteros, por exemplo, um tempo era chamado a cavalaria da década de 60, quando os caras estavam lá no Vietnã. Chama a cavalaria, aí vinha aí, sabe, uma dezena de helicópteros, sabe? Aqueles helicópteros ali, sabe, dos Estados Unidos, sabe? E hoje, essa cavalaria hoje, sabe, é a cavalaria dos drones, tá certo? Seria um título interessante. Mas eu vou ficando aqui com o título, é Walter, para homenagear Walter Benjamin, tá certo? Que foi um poeta marxista, tá certo? Que pensava a transformação e que escreveu um poema falando de tempestade, sabe? Eu gostei daquele poema, da forma, sabe, como... É tempestade? Eu não sei. Quem escreveu também um poema de tempestade, me parece que foi o Shakespeare, não sei, não sei. Mas eu fico por aqui, rapaz, caboclo do campo também, um caboclo híbrido, certo? Do campo da ciência, rapaz, querendo ser, sabe, da ciência e querendo ser da estética, rapaz, sabe? Fico por aqui, rapaz, caboclo falador, rapaz, quem fala muito dá bom dia a cavalo, bom dia. Ou no caso, boa tarde. Ou no caso, boa noite, tá certo? Boa noite.